Voltamos. Deixa a galera entrar aqui para a gente começar. Retomar aqui. Pessoal, ingressar aí. Vamos lá. Guardar só mais um minutinho para o pessoal chegar. Bom, beleza. Conforme o pessoal for chegando aí, vai entrando. E a gente vai habilitando e vai entrar aí. Só esses 3 últimos aqui entrarem para a gente começar. Novamente vou desligar a câmera, tá? Para poder melhorar aí a transmissão por causa do sinal. Mas aí qualquer coisa, abra o microfone e pergunta. Vamos finalizar esses exemplos que eu tinha separado para vocês. Separei 7 exemplos. Então nós iremos concluir esses exemplos. Se não me engano, eu parei aqui no 6º. Acho que eu separei 8 exemplos. E aí vamos passar os outros 2 para entrar na parte do princípio de Stevens, tá bom? Hoje, junto com a aula, eu vou postar esses exemplos para vocês, com as resoluções, e aí para vocês estudarem, tá? E depois, agora no meio da semana tá meio corrido, mas no final da semana eu vou fazer um resumo, igual aqueles resumos que eu faço para vocês em sala de aula, tá? E esse resumo eu vou postar lá no Eclass para vocês estudarem, beleza? Mas aí eu aviso para vocês direitinho no WhatsApp. Provavelmente eu vou postar na segunda-feira, que eu só vou ter tempo de fazer esse resumo, digitar isso no final de semana. Mas eu vou fazer um resumo do assunto para vocês estudarem também. Aqueles iguais àqueles resumos que eu faço em sala de aula, tá? Só que enquanto isso, vocês vão aproveitando e vão estudando pelo módulo, vai dando uma lida. Que tudo que eu estou falando aqui está seguindo a sequência do módulo de vocês. Tudo vocês têm no módulo, tá? Mas eu vou passar esse resumo, porque o pessoal tem pedido, falou que ajuda, facilita, então vou fazer, vou digitar esse resumo e postar para vocês. Ok? Bom, então vamos lá. 7º exemplo. A pressão atmosférica em determinada região da Terra é igual a 780 milímetros de Hg. Indique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta corretamente a pressão atmosférica em atm. Ora, aí é uma regra de 3 simples, né? Você sabe que um atm equivale a quanto? 760 milímetros de Hg, que é a altura da coluna de mercúrio no barômetro, no experimento de Torricelli, certo? Se um atm vale 760 milímetros de Hg, 780 milímetros de Hg valem quanto de atm? Faz uma regra de 3 simples. Um atm está para 760, x está para 780. Multiplica aí o meio pelos extremos, vai dar 760x é igual a 780, divide, você acha 1,02 atm.
Ou seja, 780 milímetros de HG equivale a 1,02 atm de pressão sobre o ponto. Ok? Resposta correta, letra B, 1,02 atm. Nenhuma dúvida nisso aí, né? Sempre que ele pedir, só fazer uma regra de 3 e você acha tranquilamente. Oitavo, a cada 10 metros de profundidade da água, aumenta-se aproximadamente 1 atm. Após mergulhar em um lago com 20 metros de profundidade, o mergulhador estará sujeito a uma pressão em milímetros de Hg igual a quanto? Então você sabe que 1 atm vale 760 milímetros de Hg. Aí calculem aí rapidinho para mim, que você já tem conhecimento para calcular isso aí. Como é que você vai fazer? Você vai calcular a pressão hidrostática, certo? Densidade vezes gravidade vezes altura, e depois determinar a pressão total. Essa pressão total vai estar em atm. E aí, você multiplica por 760 e acha a pressão em milímetros de Hg. Vamos lá, façam aí. A resposta é uma dessas alternativas. Quero saber qual é a alternativa correta. Vamos lá, o primeiro que chegar uma resposta aí, abre o microfone e me fala. Quero ver se vocês entenderam esse assunto aí que a gente está explicando. Letra D. Silas, letra D. Parabéns, Silas. Isso aí. Beleza. Exatamente. Como é que Silas calculou? Ele pegou a profundidade de 20 atm. Eu disse para vocês que a cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atm. Se o cara mergulhou 20 metros na água, ele vai aumentar 2 atms. 2 atms mais 1 atm da atmosfera, você tem a pressão total de 3 atms. Cada atm vale 760 milímetros, é só você multiplicar por 3, 3 vezes 760, e chega na resposta que é a letra D, conforme Silas falou. 2.280 milímetros de Hg. Beleza? Todo mundo entendeu? Quem não gravou ainda que a pressão a cada 10 metros de profundidade na água, a pressão aumenta 1 atm. Joga na fórmula, igual a gente fez aqui em cima, e calcula. Densidade vezes gravidade vezes altura. Só que você vai pegar a densidade da água aqui, ó. Densidade da água vezes gravidade vezes altura. 10 metros aqui, ó. Foi 10 a 5, 1 atm. 20 metros, 2 vezes 10 a 5, 2 atms. E assim vai. 30 metros, 3 atms. Só que como o Silas fez aí, você tem que somar a atmosférica também. Então você vai pegar 2 atms da água, mais 1 da atmosfera, 3 atm no total, multiplica por 3 e acha o valor. Tranquilo, meu povo? Alguma dúvida sobre esses exemplos? Ficou claro aí? Então, junto com os links dessa aula, eu vou postar isso aí para vocês lá no Eclass também, os exemplos com os resultados. Ok? Bom, dando sequência à nossa aula, a gente vai falar da nossa pressão hidrostática, o teorema, o princípio de Stevens, tá? O princípio de Stevens, ele se baseia, nessa pressão hidrostática. Então, a diferença de pressão num fluido, ela está proporcional à diferença de altura. Então, a pressão varia como resultado da força peso exercida pelo fluido em cima do ponto. Então, por que a gente pega a altura do líquido em relação ao ponto que você está analisando? Porque quem está exercendo a pressão é a massa através do peso, essa massa de água que você tem acima de você. Então, a altura é que determina quanto de massa você tem em cima de você
para exercer esse peso e essa força-peso que, consequentemente, gera uma pressão sobre a área do seu corpo. Então, nós temos a altura, tá, do fluido, a densidade e a gravidade. Quando nós mergulhamos, a gente aumenta a profundidade, consequentemente, aumenta a quantidade de água ou de fluido acima de nós. E isso vai gerar o quê? Um aumento de pressão. O teorema de Stevens, ele baseia-se nessa variação de altura, que gera uma diferença de pressão. Então, a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido que esteja em equilíbrio é igual ao produto da densidade do fluido vezes a gravidade vezes a diferença de altura entre os dois pontos. Então, se você pega a variação da altura, você calcula a variação de pressão que os pontos têm dentro do mesmo fluido, certo? Então, através desse teorema, a gente pode concluir que todos os pontos a uma mesma profundidade, desde que eles estejam no mesmo fluido, um fluido homogêneo, eles vão estar submetidos à mesma pressão. Esse é um princípio que a gente trabalha com vasos comunicantes. Depois eu vou falar para vocês o que é esses vasos comunicantes, tá? São pontos que você promove uma distribuição de líquido a uma mesma altura, gerando uma mesma pressão, tá? Então, o que acontece? Um líquido tem uma densidade qualquer em um recipiente. A gente escolhe dois pontos, o ponto Q e o ponto R, tá? Ponto R está aqui embaixo, ponto Q está aqui. As pressões de P em Q, PQ e PR são diferentes, concordam? Por quê? Em Q você só tem essa altura de água em cima dele. Em R nós temos essa altura aqui, ó. Aonde a pressão é maior? Em P, em Q ou em R? Abra o microfone aí e me fala, meu povo. Onde a pressão é maior aqui? Em Q ou em R? Esqueça a atmosférica, só a hidrostática. A hidrostática é maior onde? Em R? Em R, muito bem. A pressão é maior em R. Por quê? Porque em R eu tenho mais líquido em cima do ponto exercendo a pressão. Tá? Pela figura aqui, a pressão de Q é aproximadamente a metade, né? Menos um pouco da metade da pressão de R, certo? E essa diferença, se eu quisesse calcular a diferença da pressão, eu jogaria no princípio aí de Stevens. Então, a diferença de pressão, a pressão maior menos a menor, a pressão de R menos a pressão de Q, corresponderia a densidade vezes a altura vezes gravidade de R, densidade vezes a altura vezes gravidade de Q. Só que a densidade e a altura você pode isolar aqui nessa expressão, consequentemente fica a altura de R menos a de Q. Então, a variação de pressão corresponde à densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura. Basta você pegar a diferença da altura, HR menos HQ, que é a variação de altura, que você já vai multiplicar pela densidade e pela gravidade e acha a variação de pressão. Então, você não precisa calcular a pressão de Q e a pressão de R para diminuir uma da outra, certo? São dois cálculos, três cálculos, você vai perder tempo. O que você faz? A variação da pressão é a densidade vezes gravidade e pega a diferença de altura, joga no princípio de Stevens, que você já acha esse valor. Beleza? Tranquilo aí até agora? Esse exemplo eu já passei para vocês lá do submarino. Já já a gente vai falar do princípio de Pascal. Mas antes eu queria explicar para vocês como é que você utiliza na prática esse princípio de Stevens, tá? Bom, vocês já imaginaram
o reservatório de água de uma cidade, né? Vocês já viram. Por exemplo, vocês sabem onde fica o reservatório de água aqui de Conquista? Alguém sabe? Ninguém? Anagé. Onde fica? Anagé. Não, certo. A Anagé, Anagé, ela é a fonte de água, é a barragem que fornece água, tá? Mas o reservatório da Embasa fica aqui do lado da minha casa. Eu moro, tem a Fainor, acima da Fainor não tem uma maçonaria, maçonaria Cavaleiros do Oriente aqui em cima, 2 ruas atrás da Luiz Eduardo Magalhães. Lá em cima, atrás dessa maçonaria, lá no alto, você tem 2 caixas d'água, que são os reservatórios de água aqui da cidade, certo? 2 caixas grandonas. Se chegar na Luiz Eduardo, na frente da Fainó, olhar para atrás do Vogue, você vai ver lá em cima as 2 caixas d'água redondas, no alto do morro aqui. Então, o que acontece? Por que a caixa d'água fica lá em cima? Então, essa água, ela é bombeada, tá? Através de bombas de alta pressão e joga a água que abastece a cidade lá para ser armazenada naquele tanque, depois de tratado nos tanques, ok? Bom, essas caixas d'água, elas ficam acima do nível das residências. Por quê? Porque pelo princípio aqui de Steve, pelo teorema de Steve pelos vasos comunicantes, essa água ela vai descer por gravidade e vai atingir todos os pontos de todas as residências que estão abaixo do nível dessa caixa d'água. É como se fosse um nível que o pedreiro faz com a mangueira de água. Vocês já viram isso? O nível de água que o pedreiro utiliza. Ele enche uma mangueirinha de água, não é isso? Aí ele bota uma ponta onde ele quer marcar o nível e a outra ponta ele vai onde a água passar ali no mesmo nível, tá equilibrado. Ele marca e bate uma linha para assentar um piso, uma cerâmica, qualquer coisa. Então é o mesmo princípio. Os vasos eles se comunicam. E aí o líquido, o fluido, como ele está submetido à mesma variação de pressão, ele vai atingir a mesma altura, certo? Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui para mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar para vocês um desenho que fala de que evidencia isso aí. Aqui eu não tenho não, mas eu vou mostrar para vocês depois. Então o que acontece? A caixa d'água lá em cima, quando ele abre a caixa d'água, por gravidade a água vai descer para toda a cidade. Como a água desce para toda a cidade e cada ponto da cidade está mais baixo do que a caixa d'água de lá, então, por gravidade, a água sobe e enche todas as caixas d'água que estão abaixo da caixa que é o reservatório geral. Vocês conseguiram compreender? Acho que não, né? Ficou meio ruim de vocês compreenderem isso. Espera aí, deixa eu abrir aqui a minha câmera para a gente falar disso aqui. Eu vou ver se eu mostro aqui se eu mostro aqui para vocês. Deixa eu só sair aqui. Pronto. Todo mundo tá me vendo aí? Sim. Então é o seguinte, ó. A caixa d'água está aqui em cima. As casas estão aqui, certo?
Quando, pelo princípio de Stevens, se eu abrir aqui o fluido vai descer e vai atingir a mesma altura daqui da caixa d'água, certo? Então, se as casas estão todas aqui embaixo e o reservatório está aqui em cima, quando eu abro o reservatório, pelo princípio de Stevens, pelos vasos comunicantes, essa água desce e vai encher todas as caixas d'água que estão aqui embaixo, ó, por gravidade. Aí não precisa bombear essa água. A água desce pela pressão e sobe. Então você fala assim: ah, professor, mas eu moro num prédio. A caixa d'água fica lá em cima no prédio. Ela vai subir sem auxílio de bomba? Vai. Por quê? Porque a caixa d'água, o reservatório, está lá em cima, muito mais alto do que a altura do seu prédio. Então a água, ao descer, pelo princípio de Stevens, ela tenderia a descer e atingir o mesmo nível do reservatório. Como o nível do reservatório é mais alto do que a caixa d'água que está lá em cima do seu prédio, com a pressão ela vai subir e atingir a caixa d'água e cair até encher a caixa d'água do seu prédio e as demais residências que estão todas abaixo da caixa d'água. Então ela consegue encher todas as caixas d'água da cidade sem utilizar bomba, tá? E por que isso é importante? Porque você já imaginou, tudo isso tem energia elétrica, tem um custo. Se a Embasa fosse bombear água para todas as residências que tem em Vitória da Conquista, ia ficar inviável, porque o custo de energia, fora o custo da água que eles já cobram, ia ficar caríssimo. Então, ela desce apenas por gravidade e vai enchendo todas as caixas d'água que estão abaixo do reservatório. Você nunca vai ver um reservatório de água da cidade na parte de baixo da cidade. Sempre vai estar no ponto mais alto, justamente para obedecer esse princípio de vasos comunicantes e, na hora que você abrir, descer por gravidade e a pressão fazer com que ela enche todas as caixas d'água de todas as residências da cidade. Professor, Sim, pode falar. e o que vai acontecer com as casas que ficam, que tem casa acima dessa caixa? Como vai? A água vai chegando. Casas acima dessa caixa? Não. Sim. Tem casas que estão no mesmo nível. No mesmo nível, ela vai equilibrar também, vai encher. Se porventura tiver alguma acima dela, aí ela precisa bombear a água, entendeu? Por exemplo, eu estou bem próximo dela aqui. Eu moro em frente à maçonaria que eu te falei. Essas caixas d'água, elas ficam um pouco acima da maçonaria. Subindo a Luiz Eduardo Magalhães, se você subir a Luiz Eduardo Magalhães direto, não chega na frente de um prédio, ela não faz assim e desce para a Estrada da Barra? É isso? Ela sobe, quando chega lá em cima tem um prédio, e aí você passa desse prédio, você pega a rotatória e vai para a estrada que sai lá na Barra do Shows. Não é assim? Uhum. Atrás desses prédios, na direção que eu moro, ficam essas caixas d'água. Então, essas caixas d'água, elas estão próxima do ponto mais alto. Então, a única coisa que você tem acima disso poderia ser aqueles prédios que estão ali, tá? Só que aqueles prédios que estão ali, ela não vai encher por gravidade, ela vai encher a caixa que está embaixo, ele tem um reservatório de água embaixo, e aí com a bomba ele joga para cima. Aí a Embasa obriga ele, já que ele está no mesmo nível do reservatório, é obrigado para dar o habite do prédio, para liberar o prédio para ser habitado, é obrigado que ele tenha um reservatório embaixo e outro em cima. Então a Embasa ela enche de baixo por gravidade, que está no mesmo nível dela. Agora, acima do nível dela, aí o prédio tem que bombear. Então ele tem que ter feito uma caixa d'água lá em cima e quando a caixa de baixo encher, a bomba joga lá para cima. Aí é um processo que vai ter custo de energia elétrica e tudo mais. Entendeu? Há uns 2 anos atrás, teve racionamento de água em Conquista. E aí, no prédio que eu moro mesmo, faltava água direto. Por que faltava água direto? Porque eu estou do lado da caixa d'água, certo? Ah, professor, mas a água não passava na frente do seu prédio quando abria? Passava. Só que ela passava com uma velocidade tão grande para descer e encher as casas que estão mais abaixo do meu prédio,
que ela não tinha força para subir e encher o meu prédio. Então, ela passava na minha porta, descia para encher as regiões mais baixas, e quando ela retornava para o nível, ela já não tinha mais força, porque a quantidade de água era pouca, para subir. Entendeu? Aí o que a gente teve que fazer? Eu tive que, o prédio aqui, todos os moradores tiveram que quebrar a garagem, fazer um tanque embaixo, que o prédio só tinha um tanque em cima. Aí, porque está abaixo do nível da caixa d'água, aí não exigia o tanque embaixo, era só o tanque em cima. Quando tinha água suficiente, a gravidade fazia o tanque encher. Mas nesse período de racionamento, não enchia. Aí a gente quebrou a garagem, fez um tanque embaixo e aí botou uma bomba. Aí quando a água descia, ela enchia o tanque que estava embaixo e aí a gente jogava, bombeava para cima do prédio. Entendeu? Porque não tinha força suficiente. E aí a gente fez essa construção desse tanque. Entendeu o princípio? Quem foi que tinha perguntado? Foi Igor? Vocês estão me ouvindo, meu Eu povo? não. Alguém perguntou em relação a isso, né? Se ficar acima. Então, se porventura tiver algum acima, ele vai ter que bombear a água, tá? Um processo artificial. Vai ter que pegar uma bomba elétrica e colocar lá para bombear essa água, ok? Bom, dúvidas sobre o princípio de Steven, gente? Consegui explicar aí como é que funciona essa questão dos vasos comunicantes? Ficou alguma Sim. dúvida? Eu não Não. entendi muito bem, não, professor. Entendeu muito bem? Espera aí, a gente vai tentar explicar de outra forma. Imagine que você tenha dois recipientes, tá? Dois copos. Só que esses copos eles são ligados. Então deixa eu ver se eu consigo aqui fazer para você entender. Imagine que eu tenho um recipiente aqui, ó, ligado. Não repara no desenho não, que eu não consigo. Sou bom para desenhar com esse. Aliás, não sou bom para desenhar de jeito nenhum, mas com esse mouse aqui é pior ainda. Imagine que você tem um recipiente assim, tá? Esse recipiente ele está interligado. Quando esse recipiente está interligado, a gente chama esse recipiente de vaso comunicante, tá ok? Por que a gente chama de vaso comunicante? Porque eles se comunicam através dessa ligação, ok? Bom, se isso não fosse ligado, eu ia encher esse copo e esse copo aqui ia permanecer vazio. Só se eu colocasse o líquido aqui nesse copo. Mas quando eu jogo o líquido aqui nesse copo, ó, esse líquido ele vai se comunicar e vai distribuir para os dois, certo? Então, se eu encher o recipiente até esse nível aqui, ó, esse lado ele vem até esse nível, ó, também, certo? Por quê? Porque eles estão se comunicando. Então, se eu encho mais o recipiente e atingir esse nível aqui, o lado de cá também atingiu esse mesmo nível. Tá entendendo? Então, eles se comunicam. Por isso que a gente chama de vaso comunicante. O princípio que eu falei para vocês é justamente esse. Então, se você tem um determinado ponto que se comunica, pela variação de pressão, ele vai atingir a mesma variação de altura. Então, se eu encho até esse nível, o outro lado todo vai vir até esse nível. Se eu subo para cá, o outro lado sobe também para o mesmo nível. E aí o que vai ocorrer? Como eu falei para vocês em relação à casa, tá? Deixa eu fazer um rabisco aqui para ver se dá para vocês entenderem. Nós temos aqui, no ponto mais alto, o reservatório de água da cidade. Então aqui você tem um tanque com a água da cidade. Esse tanque ele está ligado a uma rede e essa rede ela alimenta todos os tanques de todas as residências que você tem na cidade. Então, você tem lá prédios, você tem lá casa, você tem lá, sei lá, escritórios, indústrias, fábricas.
E todas elas estão em pontos mais baixos do que esse tanque. Tá? Então vai passar por aqui, aí vem aqui, passa por aqui e passa pelas outras residências que estão aqui. Certo? Aqui é o reservatório. Então o que acontece? O nível do reservatório está aqui. Se eu abro esse reservatório, vamos supor que o nível desça até aqui. Se o nível da água descer até aqui, a tendência pelo princípio dos vasos comunicantes é chegar até aqui, não é? Manter o mesmo nível dele. Concorda? Só que o nível dele está sempre mais alto do que a caixa d'água do prédio aqui, ó, do que a caixa d'água da casa que está aqui debaixo do telhado, do que a caixa d'água de uma outra indústria que esteja aqui, ó. Então, o que vai acontecer? A água ela tende a subir até atingir esse nível. Então, ela vai descer aqui e vai subindo por gravidade e pelo princípio dos vasos comunicantes até encher, ó, todos os tanques de todas as casas que estão num nível mais baixo do que o reservatório. Então, esse é o mesmo princípio dos vasos comunicantes. A água tenderia a atingir esse nível aqui. Só que, como o colega perguntou agora, são poucas residências que são construídas aqui. Ó. Eu tenho, no caso de Conquista, eu tenho um reservatório aqui, eu tenho um prédio lá, no ponto mais alto da Luiz Eduardo Magalhães, que está no mesmo nível dela. Ela vai encher esse tanque aqui que está em cima do prédio, professor? Não. Mas ela vai encher o tanque aqui embaixo do prédio. Aí é responsabilidade do prédio pegar uma bomba e jogar lá para cima. Por quê? Porque está num ponto mais alto do que o reservatório da cidade. Aí embaixo ela tem a obrigação de jogar água no tanque, que esteja no mesmo nível ou abaixo do nível dela. Acima disso, se você quiser fazer, aí a responsabilidade é sua. Você vai ter que jogar a água lá para cima. Ela fornece a água para cá. Então, pelo princípio de Steven, de vasos comunicantes, a água ela vai descer, atingir todas as residências que estão abaixo, e a residência que estiver no mesmo nível dela, ela vai encher também o tanque que está embaixo. O que estiver acima dela, aí ela não vai conseguir encher, vai ter que bombear. Consegui explicar? Entendeu? Com esses rabiscos que eu fiz aí. Entendi, obrigada. Entendeu? Eu desenho mal pra caramba, mas depois eu vou procurar umas imagens para mostrar para vocês, tá bom? No resumo também eu vou colocar para ver se fica mais fácil. E qualquer dúvida, se vocês ainda tiverem, não tem problema, pode perguntar, mandar mensagem lá no WhatsApp. Tá ok? Meus queridos, mais alguma dúvida com relação a esses vasos comunicantes? Deu para ter uma noção de como é que funciona essa distribuição de água, que foi o exemplo que eu utilizei aqui? Tranquilo? Bom, então agora nós vamos iniciar, não vou detalhar agora não, porque nosso tempo vai acabar, mas nós iremos falar detalhadamente na próxima aula do princípio de Pascal. Então, na hidrostática, nós temos 3 princípios. Princípio de Steven, que é esse dos vasos comunicantes, que eu falei para vocês. Princípio de Pascal, que é o princípio da transmissão de pressão num fluido. E nós temos o princípio de Arquimedes, que é o princípio do empuxo. Então, são 3 princípios que nós vamos estudar, tá? Esses princípios nós estamos falando aqui, mas aí depois eu vou detalhar para vocês os 3 princípios separadamente, tá? E a gente vai exemplificar, vai mostrar como é que calcula para vocês. O princípio de Pascal, ele é considerado um dos princípios mais importantes da hidráulica, da parte de hidráulica, tá? De hidrostática. Por quê? Porque Pascal ele descobriu que a pressão ela é transmitida num fluido integralmente, sem perda. Então, quando você tem um recipiente, apertou o fluido de um lado aqui, por exemplo, ó, você tem um recipiente que tem um fluido aqui. Isso daqui é um macaco hidráulico. Esse macaco hidráulico, ele funciona com óleo. Então, você aperta o pedal. Quando você aperta o pedal, que é pequeno, esse pedal empurra o carro com uma base grande para cima. E esse elevador hidráulico faz com que o carro suba. Tá? O que acontece? O princípio de Pascal ele determina que a pressão que se aplica num fluido
ela é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido, ou seja, não vai haver perda. E se não há perda de fluido, perda de pressão no fluido, desculpe, se não há perda de pressão no fluido, você pode aumentar ou diminuir a força. Como? Alterando as áreas. Eu não disse para vocês que pressão é força sobre área? Então, se aqui ó, eu tenho a pressão P1, vamos pegar aqui. Aqui vamos chamar aqui de F1, aqui botou 2, mas está errado. F1 e aqui F2. Tá? Então aqui F1, se 1 tá feio, aqui tá errado aqui. Então aqui é F1, vou fazer um 1zinho aqui. Ver se eu consigo melhorar isso aqui. Pronto, aqui é F1 e aqui é F2, certo? Imagine que eu apliquei uma força aqui, F1 na área 1. Essa força, ela vai passar pelo fluido e vai chegar aqui integralmente. E ela vai ser transmitida para a área 2, certo? O que vai acontecer? Pascal descobriu que a pressão é exatamente igual. Então, P1 é exatamente igual a P2, certo? Bom, se P1 é igual a P2, eu apliquei uma força pequena numa área pequena, essa força aqui vai subir uma área grande. Isso significa que essa força aqui ela teve que aumentar. Concorda? Então, F2 aqui, ela vai ser maior do que F1 para que a gente tenha uma pressão igual. Concordo com isso? Porque não disse para vocês que pressão é força sobre área, gente? Se a pressão é força sobre área, eu aplico uma força numa área pequena e jogo essa força para uma área grande. Essa força aqui não tem que ficar grande? Hein, meu povo? Estão entendendo, não? Abra o microfone aí que eu não estou ouvindo vocês. Eu fiquei perdida. Estão entendendo? Olha só. Não, professor. Apliquei uma força pequena numa área pequena. Pelo princípio de Pascal, ele descobriu que a pressão é igual. Então, a pressão de 1 é igual a de 2. Só que pressão não é força sobre área. Se aqui eu tenho uma área maior, para a pressão ficar igual, essa força aqui não tem que ser maior do que F1. Então, F2 tem que ser maior do que F1. Por quê? Porque eu preciso manter a pressão igual. E para manter essa pressão igual, ó, essa força aqui está numa área grande. Nós sabemos que pressão é força sobre área. Se a pressão é força sobre área, aumentei a área, eu tenho que aumentar a pressão, aumentar a força para manter a mesma pressão. Então, o princípio, mas não se preocupe com isso não. Na próxima aula eu vou explicar detalhadamente para vocês, vou trazer exemplos, vocês vão entender. O que eu quero que vocês entendam é que o princípio de Pascal determinou que a pressão ela é distribuída igualmente pelo fluido. Então, eu aplico uma força pequena numa área pequena, essa força vira uma força grande numa área grande. Então, baseado nesse princípio, eu consigo aumentar ou diminuir a força que está sendo aplicada e, consequentemente, o trabalho. E esse é o princípio de todo o dispositivo hidráulico que nós temos hoje. Direção hidráulica, freio hidráulico, macaco hidráulico, elevador hidráulico, tudo é baseado nesse princípio de Pascal, certo? Mas é só para vocês saberem do que a gente vai tratar na próxima aula. Então não precisam se preocupar com isso, nosso tempo vai acabar. Na próxima aula eu vou explicar direitinho, mostrar exemplo para vocês entenderem o princípio de Pascal. Beleza? Meus queridos, nossa aula vai ser interrompida, nosso tempo está acabando. Obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp, tá? E hoje à tarde eu vou postar essa aula e esses exemplos que a gente trabalhou aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Valeu?
Obrigado. Valeu, Valeu, professor. professor. Tchau, professor.